Eu serei bastante sincero com vocês aqui. Não sei, realmente não sei mesmo se eu queria estar no cerne do debate político no Brasil hoje. Estou sendo sincero com vocês. E eu vou explicar por quê. Mas antes de entrarmos nesse assunto aqui, eu quero me apresentar para vocês. Meu nome é Henri Bugalho, eu sou escritor formado em filosofia e atualmente eu toco um canal de política aqui no YouTube. Mas não foi sempre assim. Quando eu criei meu canal em 2015, a intenção era ensinar pessoas a escrever. Eu ensinava dicas de escrita para as pessoas, como escrever um livro, como criar um personagem, como elaborar uma trama literária. Essa foi a intenção ao criar meu canal no YouTube. Porém, quando chegamos em 2017 e o nome do Bolsonaro começou a ser cogitado como pré-candidato à presidência, e você via nas redes sociais publicações falando dele, mostrando vídeos dele, as mitadas dele, e eu comecei a ver quem era esse personagem e o que ele dizia, eu fiquei horrorizado. Porque o Bolsonaro não é apenas uma aberração política, mas é uma aberração como ser humano. O que ele diz vai contra todos os princípios democráticos de um Estado de Direito, mas também vai contra aquilo que se entende como direitos humanos, os mais básicos. Então eu comecei a ver vídeos antigos dele, comecei a assistir, a ouvir, a prestar atenção ao que ele dizia, e o horror me consumiu. Porque você via uma pessoa ali, um pré-candidato, alguém que se propunha a ser o presidente do país, elogiando ditadores, elogiando o regime militar, elogiando torturadores conhecidos dessa época, como ele fez no dia da votação do impeachment da Dilma, elogiando o Ustra. Era alguém que tinha dito claramente, de maneira evidente, que ele era a favor de um golpe militar no Brasil, que se ele fosse presidente, ele daria golpe no primeiro dia porque o parlamento não servia para nada. E ele também disse que era a favor de tortura e a favor de uma guerra civil na qual eventualmente 30 mil pessoas poderiam morrer, incluindo inocentes. Então, assim, era um festival de absurdos, de frases homofóbicas, de frases misóginas, de frases xenófobas, que ainda ele faz esse tipo de afirmações, ainda se comporta como alguém altamente irresponsável, autoritário e antidemocrático. E quando eu ouvi essas frases, quando eu vi esses vídeos, eu me senti obrigado a gravar um vídeo, fazendo uma coleção dessas frases, reunindo alguns desses vídeos, alguns desses depoimentos do Bolsonaro e joguei na internet. Meu canal na época era muito pequeno, não tinha repercussão, não tinha alcance, joguei esse vídeo na internet e ele atingiu, até esse momento, até o dia de hoje, 26 milhões de pessoas no Facebook e mais de 1 milhão de visualizações aqui no YouTube. Ou seja, nesse momento, quando eu fiz esse vídeo, ele teve esse alcance fenomenal e inesperado. Eu abri as portas do inferno. Eu descobri que tinha muita gente que concordava com o que ele dizia, que não se horrorizava diante dessas frases dele e que apoiavam. Mais do que não se horrorizar, ainda apoiavam e ainda aplaudiam esse tipo de afirmações horrendas, medonhas. Então foi de fato quando eu abri as portas do inferno e eu descobri uma faceta do ser humano, do brasileiro em particular, que eu desconhecia. Então foi o horror que me jogou nesse debate. E depois desse momento, uma vez que esse vídeo se popularizou, então não tinha mais como fugir. Foi um momento de escolha ali. Ou eu voltava para o debate sobre literatura, sobre escrita, ou eu me envolvia nesse debate, que para mim havia se tornado um ambiente muito tóxico. Então esse é o meu primeiro receio ao me envolver nesse tipo de debate, porque é muito tóxico. O que houve ao longo desses últimos anos foi uma crescente polarização entre as pessoas no debate político, ao ponto de que você não enxerga mais o seu oponente político, a pessoa que pensa diferente de você, que é divergente de você, como um agente legítimo no debate democrático. O que se pensa nesse momento agora é no outro como um inimigo a ser extirpado. Isso, em grande medida, foi o tom da campanha do Bolsonaro e ainda da presidência dele, de pensar a oposição política, de quem resiste aos absurdos que ele diz, como um inimigo, como alguém a ser exilado, como alguém a ser morto, como alguém a ser expulso do país, silenciado. Então não foi uma questão de escolha, na verdade, foi uma questão de um chamado, foi uma questão de ser jogado nesse debate e ter de defender as minhas ideias, ter de defender as minhas convicções, não apenas como um participante do jogo político, como um eleitor, como um cidadão brasileiro, mas como alguém que entende que a fala dele é um absurdo em relação ao que é ser humano, em relação ao que nós somos enquanto indivíduos e das liberdades individuais e dos direitos individuais dos cidadãos. E o segundo ponto de receio meu de me envolver nesse debate também tem a ver com o fato de que a política não é exatamente um campo muito racional. As pessoas votam, as pessoas escolhem seus candidatos, as pessoas participam desse debate de maneira inflamada, mais com a emoção do que com a razão. Se você percebe os motivos que aproximaram as pessoas do Bolsonaro durante a campanha e durante a eleição,
eles são menos racionais do que são emotivos. As pessoas foram por um medo essencial, um medo existencial da crise no Brasil, da violência, então elas foram movidas pelo medo e pelo ódio que foi canalizado por essa personalidade. Então o fato de não ser muito racional e de o debate agora se tornar quase como entre times de futebol, movidos pela paixão por um candidato, por um conjunto ideológico, dificulta muito a compreensão do que realmente ocorreu, do que nos levou até esse ponto, do que nos trouxe até esse momento. Então o meu esforço nesses últimos meses, e mais de um ano quase, tem sido tentar compreender o que nos trouxe até aqui. Quais são os motores que levaram à ascensão de uma figura como o Bolsonaro, uma figura extremamente perigosa e antidemocrática, autoritária, o que levou a esse ponto, como esse debate político no Brasil agora, como esse cenário hoje no Brasil se situa no contexto internacional, porque não é um fenômeno isolado, não é um fenômeno apenas no Brasil, você vê isso em outros pontos também, e ainda está ocorrendo em vários países do mundo. Entender quem são os personagens principais nesse tipo de cenário, qual foi o discurso, quais foram as pessoas que permitiram a ascensão desse tipo de discurso agressivo e intolerante. E mais do que isso, e talvez seja a grande questão e a mais importante de todas, é como sanear o debate político, como tentar resgatar algum tipo de racionalidade, algum tipo de sensatez nesse debate e reaproximar esses extremos, de tentar encontrar pontos de convergência entre as ideias, entre as pessoas e poder restabelecer o diálogo. Isso é possível? A gente pode chegar a algum momento de reconquistar essa civilidade democrática que é essencial para um regime como o brasileiro? Isso é possível? Eu quero agradecer muito o convite da Carta Capital para participar desse debate com vocês, tanto aqui no YouTube, 2 vezes por mês, quanto no portal da Carta Capital também, numa coluna lá, 2 vezes por mês também. Ou seja, a gente vai tentar agora encontrar respostas para essas perguntas, se é que é possível entendê-las. Então eu quero saber de vocês, para começar aqui a primeira participação, eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam sobre isso, quais são os motores que levaram essa situação hoje, que permitiram a ascensão de um discurso extremado e perigoso, intolerante, o que levou a isso e se há alguma saída para isso. Me digam aí, deixe aqui no comentário, deixe o joinha, assine o canal da Carta Capital também e vamos participar desse debate. Muito obrigado a todos e até mais.